poderosa nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Boa noite, igreja. Que alegria estar aqui com você mais uma vez. Obrigada por me receberem como pregadora aqui. Eu já estou me sentindo mais à vontade nessa terceira vez pregando. E antes de começar, eu queria agradecer a igreja pela campanha das Bíblias. Em um dia, a gente conseguiu arrecadar mais do que era necessário para comprar todas. E eu quero já compartilhar um testemunho que a gente teve em relação às Bíblias, que eu fiz a compra logo a semana após que a gente conseguiu todo o valor, eu já fiz as compras, e aí era para chegar em 5 dias úteis. Mas a Plenitude, que foi a distribuidora que a gente comprou, estava tendo dificuldade em contratar uma transportadora para enviar essa quantidade de Bíblias. E aí era para ter sido postado numa quarta-feira, não postaram na quarta, não postaram na quinta, não postaram na sexta, passou o final de semana, chegou segunda-feira agora. Não postaram na segunda, não postaram na terceira, enviaram na quarta-feira. E aí eu entrei em contato com a transportadora para falar, então, né, me prometeram 5 dias úteis, a gente tem um prazo. Eles falaram assim, a gente não tem que fazer, chegou para a gente agora, a gente consegue entregar terça-feira, que seria terça-feira que vem, só depois de amanhã. E aí a gente falou, vamos orar, né? É o que a gente tem para fazer. E eu não sei como, mas essas Bíblias chegaram na sexta-feira. Sexta-feira as Bíblias chegaram e a gente pôde entregar para todas as crianças e foi lindo, elas amaram o presente. Então, quero agradecer a participação da igreja, que além de ter contribuído financeiramente, abundantemente com esse dia, também contribuiu cada um individualmente dando a sua Bíblia. Meus irmãos, hoje eu quero compartilhar com você algumas histórias da Bíblia. Não vai ser um sermão expositivo, a gente vai percorrer aqui em algumas histórias em que a gente vê o Senhor utilizando crianças e vamos extrair algumas lições a partir disso. Queria pedir para você abrir sua Bíblia lá em Êxodo 6. Nós vamos ler os versículos 6 e 7. Minha versão é NAA. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, diga aos israelitas, eu sou o Senhor. Eu os livrei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com um braço forte e com poderosos atos de juízo. Amém. Você pode abaixar a sua cabeça mais uma vez para a gente orar? Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Mais uma vez, nós te pedimos que ela venha como uma espada no nosso coração, nos transformando. Espírito Santo, nós te damos liberdade para sermos edificados por ti. Pedimos que o Senhor venha e mude tudo aquilo que não te agrade. Também peço, Pai, que da minha boca sejam apenas palavras aprovadas por ti. Em nome de Jesus. Amém. Nesse versículo, a gente vê o Senhor dando uma palavra ao povo de Israel sobre a libertação deles do Egito. A gente sabe que o povo estava escravizado e nós sabemos que ele utilizou Moisés para isso. E você já conhece a história de Moisés, mas eu quero relembrar um pouquinho aqui com você. Moisés, ele era hebreu e o faraó tinha dado um decreto que todos os meninos hebreus com menos de 1 ano deveriam ser mortos. E a mãe de Moisés, Joquebede, não é um nome muito fácil, ela então decide colocar Moisés num cesto, colocar no rio Nilo, e ele então é encontrado pela filha de faraó. E Miriam, que estava lá observando ele, ela corre quando vê que isso está acontecendo e fala assim, olha, eu conheço uma ama de leite, uma mulher que está com leite e pode amamentar esse bebê até que ele tenha uma idade e possa voltar aqui para você. E a filha de Faraó aceita isso, então Moisés vai e passa um tempo com a sua mãe biológica. E depois desse tempo, Moisés volta para o Egito. A gente acredita que ele voltou para o Egito ali perto de 4, 5 anos de idade, que é quando as crianças costumavam a desmamar. Hoje é um pouco mais cedo, graças a Deus. Mas ali, uns 4, 5 anos, ele voltou lá para a casa de Faraó, da filha do Faraó. Então, ele foi criado como um egípcio. Ele foi criado segundo toda a sabedoria dos egípcios. Então, os deuses, toda a cultura deles, foi isso que esteve ali circundando Moisés durante a sua vida. Mas a gente vê que quando ele estava ali com aproximadamente 40 anos, ele faz uma ação que vai levar à sua primeira fuga lá do Egito. E essa ação foi que ele viu um egípcio
maltratando um hebreu. E quando ele vê isso, ele se revolta e mata esse egípcio. Então, ele é decretado que ele seja morto também e ele foge do Egito. E aí, a gente pensa que a gente tem alguém que passou ali 35 anos de sua vida, dos 5 ao 40, sendo criado como um príncipe. Ele era um nobre para aquele povo. Ele era criado com os melhores professores daquele povo. Mas, mesmo assim, aquilo que foi ensinado para ele até os 5 anos de idade, quando ele viveu ali em meio ao povo hebreu com a sua mãe biológica, esteve ainda assim presente em seu coração. E aquela ação que ele teve, aquela revolta, quando ele viu o seu povo sendo maltratado, é reflexo dessa criação que Joquebed deu para ele nesses 5 anos. E não é incrível a gente pensar como que pode 5 anos ser tão representativo? 5 para 35 parece não fazer sentido. Ainda mais quando a gente pensa que Moisés ali era um príncipe, ele estava sendo muito bem criado, ele estava comendo as melhores coisas, e mesmo assim, aquilo que a sua mãe ensinou a ele, quando ele ainda era uma criança ali da primeira infância, esteve presente em seu coração. Quando o Senhor decidiu libertar o povo de Israel da escravidão, ele não mandou um exército. Ele mandou uma criança que foi bem educada pela sua mãe, que teve o seu coração discipulado, que teve o seu coração instruído nos caminhos do Senhor. E quando a gente teve a inauguração do Flechas aqui na igreja no ano passado, eu lembro que eu preguei e eu trouxe alguns dados sobre a infância e algumas outras coisas, e um dos dados era qual que era ali a média de idade de conversão quando... você pergunta para alguém, quantos anos você se converteu? O que as pessoas respondiam? E 80%, mais de 80%, na verdade 85%, falam que se converteram na infância, antes dos 12 anos de idade. Isso é muita coisa. 85% se converteu antes dos 12 anos de idade. A gente vê como esse período da vida é um período tão precioso para nós como igreja. É um período que merece todo o nosso investimento. É um período que merece toda a nossa dedicação. E eu tenho a alegria e satisfação de dizer para vocês que eu já fui em alguns encontros de líderes de ministério infantil, eu e a Carol, e é muito comum a gente estar nesses encontros e as pessoas, claro, né, na conversa, acabam expressando as suas frustrações. E é muito comum a gente ver os líderes muito chateados, falando, olha, a gente parece abandonado lá na igreja, porque a gente parece que serve só para cuidar dos filhos enquanto a igreja vive algo. Então, nós estamos separados da igreja, vivendo algo diferente da igreja, a gente não recebe investimento, a gente não recebe um olhar cuidadoso dos pastores, e eu tenho a gratidão, satisfação e felicidade no Senhor em dizer que essa não é a nossa realidade. Que nós somos uma igreja que investe pesado nas nossas crianças, que entende como é poderoso esse período da vida e decide entregar sua energia, como a gente viu hoje, de tantos voluntários, seu financeiro, seu cuidado, seu amor para as nossas crianças. E eu sou muito feliz por isso. Só um momento. E dentro disso, eu também gostaria de deixar uma palavra aqui para nós como pais das nossas crianças. Eu, como mãe, sei que o investimento que a gente faz quando a criança é pequena, quando a criança ali está antes dos 10 anos, parece que não tem resposta. É muito difícil ver uma resposta, porque você vai lá, você entrega tudo, você dá tudo que você tem, e daí parece que a criança só chora e faz birra, e você às vezes não consegue entender, mas você está entregando tudo, e é difícil mesmo a gente ver resposta. Apesar de que um simples sorriso para nós já é uma grande resposta, a gente se entrega muito quando a criança é pequena. E é isso mesmo que a gente tem que fazer. A hora de investir nos nossos filhos é agora. Eu, antes de ser mãe, eu pensava assim, claro, quero orar com os meus filhos, quero investir na vida deles, mas eu não tinha o entendimento de que quando parece que eles não estão entendendo nada, na verdade, eles estão entendendo tudo.
Quando a gente traz eles aqui para o culto, e eles estão aqui vendo todo mundo levantar a mão, e aí eles levantam também, porque está todo mundo com a mão levantada, e parece que não estão entendendo nada, eles estão entendendo aquilo que é necessário. O Espírito Santo está trabalhando no coração deles. Amém? E nós precisamos aprender a priorizar aquilo que é eterno, aquilo que vem em primeiro lugar. Eu me coloco muito no lugar da mãe de Moisés e eu penso, meu Deus, se eu tivesse 5 anos com meu filho, só isso. Eu sei que quando ele parar de mamar, ele vai ir para um outro lugar. Eu não sei o que vão ensinar para ele, eu não sei o que vão falar para ele, eu não sei o que ele vai comer, eu não sei o que vai acontecer. Eu só tenho 5 anos. Será que eu deixaria de estar com ele tanto quanto eu deixo para lavar uma louça, tanto quanto eu deixo para investir em outras coisas, enquanto negligencia esse tempo com o filho? E não é um tempo apenas de estar junto, mas é um tempo que ele não é gasto, ele é um tempo pensado, ele é um tempo direcionado. Um tempo em que eu falo assim, hoje eu vou ensinar o meu filho sobre a Nova Jerusalém. Hoje eu vou mostrar para o meu filho que apesar de a gente estar nessa condição financeira, a gente deposita as nossas finanças também na igreja, porque a gente reconhece que o Senhor é bom e Ele provê. A gente ter essa intencionalidade quando a gente fala com os nossos filhos, da gente saber que eles estão entendendo, que o Espírito Santo está trabalhando no coração deles. E eu sei que a nossa vida é cheia de obrigações, a gente tem muita coisa para fazer, e eu falo por mim mesma que, às vezes, um momento de devocional ali com a criança, que se você já fez ou faz culto familiar, você sabe que é uma bagunça, e aí parece que você falou assim, eu queria contar essa história e cantar esse louvor, mas tudo que eu fiz até agora foi tentar deixar o menino sentado ou brincar de carrinho, mas isso tem o seu valor. E a gente precisa entender que isso é eterno. Isso é algo eterno, mais do que a gente colocar numa super escola, mais do que a gente se dedicar ali a trabalhar exaustivamente para que os nossos filhos possam entrar numa natação, mais do que, às vezes, até mesmo nos acomodar e deixar nosso filho dormir um pouquinho mais, ao invés de vir para a igreja, quando nós nos dedicamos a ele, sabendo que estamos investindo no eterno, nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos pede como pais. Ele não nos pede escola de inglês, Ele não nos pede um quarto mirabolante, Ele não nos pede roupinhas estilosas, Ele nos pede os nossos filhos e o coração deles. E nós, como pais, temos esse poder, essa autoridade de entregar os nossos filhos ao Senhor. Quão grande é isso, irmãos? Quão grande é a gente poder entregar essa vida que nos foi oferecida para a gente cuidar e isso retornar ao Senhor. Quão grande é isso? Quando eu penso no que eu quero para Israel, eu quero muitas coisas para ele, eu preciso sempre me lembrar de que eu posso me frustrar, mas o Senhor não. Então, que os meus desejos sejam frustrados, mas não os do Senhor. Que Ele tenha o Israel completamente para Ele. Esse é o nosso papel como pais e esse é o nosso papel também como igreja. Cada criança que está aqui ser amada por nós, ser acolhida por nós. E é muito especial aquilo que a gente pôde viver hoje, vendo isso se estender para além das nossas crianças. Vendo isso alcançar o nosso bairro, a nossa comunidade, foi um dia muito emocionante. Assim, eu acho que devo ter chorado umas 5 vezes hoje, porque é muito lindo a gente ver como o Senhor, Ele nos usa na nossa pequenez, nas nossas dificuldades. Irmãos, essa semana não foi nem um pouco fácil, mas o Senhor, Ele veio com a sua graça abundante sobre o dia de hoje, e a gente viveu coisas inimagináveis aqui. Como o Jeff disse, a gente viu crianças falando que hoje foi o melhor dia da vida delas. E o que a gente fez para isso? A gente alugou uns brinquedos e deu bolo, sabe? E foi o melhor dia da vida delas. É lindo ver o que o Senhor nos permite trabalhar nessa idade. A segunda história que eu quero entrar com vocês está lá em 1 Samuel 3:1. Diz assim: o menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes.
Novamente, é uma história que você já conhece, mas eu quero retomar com você brevemente. Samuel é filho de Ana, uma mulher que ela era estéril e que todo ano ela ia até o templo oferecer orações ao Senhor, oferecer sacrifícios com seu marido. E ela chegava no templo e se derramava ao Senhor, clamando por um filho. Ela queria muito engravidar e dar à luz. Em uma dessas vezes que ela estava lá clamando ao Senhor, ela estava chorando e o sacerdote Eli olhou para aquela mulher e pensou que ela estava até embriagada, de tanto que o espírito dela estava ali falando e era incompreensível. Achou que ela estava embriagada e depois que entendeu que ela estava se derramando diante do Senhor, deu uma palavra para ela e realmente no próximo ano ela engravidou e ela entregou Samuel ao Senhor. Ela decidiu que Samuel passaria a viver no templo junto com o sacerdote Eli. Essa foi uma promessa que ela fez ao Senhor. E, novamente, nós vemos uma mãe que teve a oportunidade de cuidar do seu filho até ali o desmame. Então, ali perto de 4, 5 anos de idade, Samuel passou a morar com Eli no templo. E então, depois que ele já estava um tempo ali, quando ele tinha ali aproximadamente 10 a 12 anos, pela palavra que a Bíblia usa, que ainda fala de menino, então a gente acredita que ele tenha por essa idade, foi quando ele escuta a voz do Senhor. O Senhor chama ele, Samuel, Samuel, e ele pensa que é ele chamando. Então, ele vai até ali e fala, mestre, o Senhor me chamou? E ele fala, não te chamei. Isso vai acontecer por mais 2 vezes. E na terceira vez, ele vai ter o entendimento de que quem estava chamando Samuel, na verdade, era o Senhor. Então, ele fala, quando você ouvir novamente essa voz, fala, pois o teu servo ouve. Aquele versículo bem famoso que você já conhece. Isso aconteceu. E foi isso que Samuel respondeu ao Senhor. Fala, pois o teu servo ouve. E o Senhor falou a Samuel uma profecia. Normalmente a gente para por aqui, né? Fala que teu servo ouve. Eu confesso que foi apenas estudando o texto que eu vi o que vinha depois desse versículo. E o que o Senhor fala para Samuel é uma profecia contra Eli. Porque o povo vivia em uma grande iniquidade e os sacerdotes viviam em uma grande iniquidade. A gente leu aqui, no versículo que a gente leu, fala que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. O Senhor não se apresentava ao seu povo de forma tão insidiosa como ele fazia antigamente, de forma tão profunda como ele fazia antigamente. E por que isso estava acontecendo? Porque tanto o povo quanto os sacerdotes estavam em iniquidade. A profecia contra Eli veio porque os filhos de Eli praticavam ofensas aos sacrifícios. A palavra fala que eles desprezavam os sacrifícios que eram levados ao Senhor e, além disso, se deitavam com as mulheres que ficavam para fora da tenda. Então, além o que os sacerdotes ali estavam vivendo, era também um reflexo do que o povo estava vivendo nessa época. E a Bíblia nos fala que Eli sabia disso que estava acontecendo, porém, ele não teve uma atitude de punição sobre os filhos dele. Ele deveria, com a autoridade que ele tem, exercer ali uma punição sobre os filhos, e não foi o que ele fez. Os filhos continuavam ali servindo no templo. Então, essa profecia veio sobre ele. E essa profecia era de que tanto ele quanto a sua família seriam destruídos. E foi isso que esse garoto de 10 anos teve que chegar para quem o criou, para quem morava com ele, e falar. Em sua integridade. E assim ele fez, com muita coragem, ele falou exatamente o que o Senhor tinha dito para ele. E, bom, depois disso, realmente a família de Eli é ali destituída, Samuel se torna o sacerdote e as visões e as palavras que não eram frequentes passaram a se tornar frequentes, porque o Senhor encontrou ali um coração fiel. Em meio a um povo de iniquidade, a um momento de iniquidade, o Senhor encontrou um coração que verdadeiramente o amava, um coração íntegro. O Senhor encontrou integridade por meio de Samuel. E aí a gente tem Deus se revelando de maneira especial para o povo. A gente tem Samuel como um grande profeta. Ele foi o profeta que ungiu Davi e Salomão. Ele foi um profeta que, com muita clareza, ouvia a voz do Senhor. E
a gente vê que quando o Senhor, novamente, quando o Senhor quis tirar o povo da iniquidade, ele não utilizou os juízes da época. Ele utilizou um menino. Novamente, ele enviou um bebê para mudar o rumo de uma história. E assim aconteceu com o povo de Israel. E essas são as nossas crianças. As nossas crianças são esse coração íntegro em um mundo de iniquidade. As nossas crianças são essa luz que o Senhor chama para brilhar. E nós, como igreja e como pais, devemos tanto instruir, como a gente viu ali na história de Moisés, mas também devemos enviá-las. E eu lembro quando eu estava para retornar para a faculdade, e a gente começou a ver escola para Israel, né? E ali perto da onde a gente mora, não tem nenhuma escola professa cristã. E eu tive muito medo. Eu tive muito medo, assim, de o que vão colocar na cabeça dele? Tem tanta coisa acontecendo hoje no mundo, sabe? Graças a Deus, a escola que a gente escolheu não é uma escola que tem banheiro unissex e esse tipo de coisa, mas também não era uma escola cristã e eu fiquei muito insegura. Mas eu entendi que o Israel estava sendo criado para o mundo. Ele não é do mundo, nunca será do mundo, mas está sendo criado para mudar este mundo por meio do Senhor. E isso faz parte de nós como igreja, de saber que essas crianças estão sendo criadas para daqui a um tempo elas estarem aqui na frente, a gente estender a mão e enviar elas para algum lugar. E nós temos que confiar que o Senhor está cuidando delas e nós temos que saber que nós fizemos o que podemos para que elas sejam esse coração de integridade que o Senhor vai encontrar. Amém. E foi muito interessante, recentemente a gente teve uma reunião lá com a professora do Israel, e aí ela estava contando várias coisas que ele faz lá na escola e tal, e que ele gosta muito de cantarolar. Ele cantarola o tempo todo ali pela escola. E aí, o que vocês acham que esse menino cantarola? Eu vou fazer como ela falou. Aleluia, aleluia, aleluia. E assim ele vai de um lado para o outro, e ele tem até o nome de pastorzinho das salas. O professor já fala, abençoa, Israel, abençoa, porque ele vai lá no aleluia dele. E é assim que nós precisamos criar os nossos filhos, para que eles sejam essa luz, e sabendo que quando nós os enviarmos, nós devemos os enviar, o Senhor vai tomar conta do coração deles, e que o Senhor vai encontrar neles aqueles a quem Ele pode usar para mudar essa geração. Amém? E vamos para nossa terceira história. Abra lá comigo em Isaías 9:6. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Essa terceira criança que nós vamos falar é Jesus, o nosso Salvador. O Senhor, Criador de todo o universo, nos envia Jesus, o seu único Filho, capaz de nos limpar, de lavar os nossos pecados, de nos livrar da condenação. E Ele faz isso novamente enviando uma criança, enviando um bebê. Ele que é a palavra por meio do qual tudo foi criado, agora se fez uma criatura no nosso meio. Ele precisou ser cuidado, precisou ser amamentado, precisou de colo, foi dependente do seio de uma mulher para sua sobrevivência. Se você já teve um bebê, você sabe que eles precisam 100% da nossa presença ali. Como pode o nosso Deus, aquele que estava desde o princípio, aquele que é a palavra, aquele por meio de quem tudo se fez, ser agora dependente da sua criatura, ser agora dependente de uma mulher, ser agora dependente dos cuidados de alguém que ele mesmo criou. É tão poética a história do Evangelho, é tão bela, e quando a gente pensa como é subversivo a gente pensar nisso. O nosso Deus se fez criatura por completo no nosso meio. E esse entendimento mais profundo da beleza do Evangelho realmente me alcançou depois que eu fui mãe. Eu olhava aquela criaturinha tão pequena e eu pensava, meu Deus,
esse já foi o meu Senhor. O meu Senhor já foi assim, tão pequeno, tão dependente. Como pode o nosso Deus ter enviado o seu único filho para precisar ser cuidado por quem ele criou? Não cabe na nossa cabeça, não cabe no nosso imaginário. Parece que algo não está certo, mas essa é a beleza do Evangelho. O nosso Deus se fez carne e se fez por completo. Nós sabemos que o ministério de Jesus começou quando ele tinha 30 anos e que a consumação do plano salvador de Jesus Cristo se deu com 33 anos. Por que ele não foi enviado com essa idade, então? Se com 30 anos ele passaria a exercer o seu ministério, qual que é o sentido dele vir antes? A gente tem pouquíssimos relatos sobre a infância de Jesus. A gente sabe que ele se perdeu porque estava pregando no templo aos 12 anos, mas a gente não sabe como foi a infância dele. E eu gosto muito de imaginar Maria olhando aquele pedacinho de sério, o que essa mulher pensava? Esse é o meu Salvador, esse é aquele que me criou e eu estou aqui amamentando ele. É tão belo isso. E foi do plano do Senhor que Jesus viesse como um bebê. Que Jesus viesse por meio de uma mulher, por meio de um parto, que ele fosse cuidado, amamentado, que ele dependesse dos cuidados de seus pais. O nosso Deus, ele não é um Deus que pensa na forma mais eficaz de fazer alguma coisa. Ele não pensa na produtividade. Se ele pensasse como que eu posso salvar o mundo da forma mais produtiva possível aqui, ele não pensou nisso. Ele pensou na forma mais relacional de estar em nosso meio. E é por isso que Jesus veio como uma criança, porque ele foi 100% homem, e Jesus veio e experimentou 100% daquilo que é a humanidade, e o Senhor quis se relacionar com 100% da sua criatura. O Senhor quis se relacionar conosco por completo, e é por isso que não importava apenas a parte do ministério de Jesus, apenas a sua vinda, os seus milagres, a sua morte, mas importava também como ele viria. Importava também que, como uma criança, ele teria a oportunidade de se relacionar com a sua criatura de forma tão completa. E esse é o nosso Deus. Um Deus que executa e executou o seu plano de uma forma que ele se relacionasse profundamente com a sua criatura. Gente, vocês vão cansar de ouvir a história de Israel, desculpa. Mas um costume, outra história de Israel. Um costume que eu tenho de fazer desde que Israel era pequeno, assim, quando ele conseguia ficar, a partir do momento que ele conseguiu ficar em pé em uma cadeira, eu comecei a fazer isso, foi fazer receitinhas com ele, assim. Então, eu gosto muito de fazer um bolinho, fazer uma bolachinha e botar ele para amassar a banana e pegar em farinha, esse tipo de coisa. Então, eu faço com ele desde pequeno. E eu não faço isso com o propósito de fazer um bolo, até porque se você já fez qualquer tipo de receita com uma criança, você sabe que não é nada fácil e que se o propósito final é fazer um bolo, você deixa lá brincando e vai fazer o bolo. Então, eu faço isso como uma forma mesmo de me relacionar com ele, da gente ter um tempo ali de qualidade juntos. E, recentemente, a gente teve mais uma oportunidade de fazer isso. Ele estava pedindo para fazer cookies. E daí, a gente foi lá fazer os cookies. E no meio ali era cookies de laranja. E ele estava comendo todas as laranjas que a gente tinha para fazer o cookie. Eu cortava uma, espremia o suco, ele ia lá, pedia e tomava o suco. Aí eu estava cortando a outra metade, ele ia lá e pedia e começava a comer a outra metade. E aí, nesse meio tempo, o saco de aveia caiu no chão. E aí ele queria brincar com a aveia e espalhar enquanto eu tentava varrer, e foi caótico. E aí eu falei, Israel, chega, vou te pegar, vou te botar aqui na sala, dei o Lego para ele e falei assim, tchau, estou indo fazer bolacha, você fica aqui. Depois de um tempo ele ficou ali e eu voltei a fazer as bolachas. E aí lá estava eu fazendo as bolachinhas de laranja. E aí, sabe quando você tem aquele momento de epifania, assim? Aí eu me olhei, fazendo uma bolachinha que eu nem queria fazer, que eu nem queria comer, que eu só tinha começado a fazer para ter um momento de qualidade com meu filho, fazendo sozinha. E eu pensei,
meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu comecei a fazer isso só para estar com Israel. E agora eu estou aqui fazendo sozinha porque eu me estressei com ele. E, enfim, isso me ensinou uma grande lição sobre o nosso relacionamento com o Senhor. Porque quantas vezes o Senhor nos propõe fazer algo, nos dá uma visão, uma missão, um sonho, e nós, ao invés de focarmos naquilo que iremos construir com o nosso Senhor, o quão profundo nós iremos o conhecer por meio disso, focamos apenas no final. Queremos apenas as bolachinhas de laranja prontas. Não queremos o processo que nós teríamos se nós desfrutássemos daquele momento com o Senhor, de tudo que Ele pode nos ensinar, de tudo que Ele quer viver conosco. A gente deixa de se relacionar com o nosso Senhor. Muitas vezes a gente deixa de se relacionar com os nossos irmãos por querer fazer as coisas da forma mais rápida possível, com o menor gasto de energia, da forma mais produtiva. E, de novo, irmãos, o nosso Deus não é um Deus de produtividade, não é um Deus que quer fazer as coisas de maneira eficaz. Se esse fosse o plano dele, eu e você não estaríamos aqui. Nós não somos essenciais para que o plano do Senhor aconteça. Mas Ele deseja se relacionar conosco, de forma completa e de forma profunda. E o pior é que, muitas vezes, a desculpa para a gente ter esse tipo de atitude é muito boa. É aquele famoso de, eu não vou poder orar agora porque eu estou fazendo tal coisa aqui da igreja. Eu não vou poder, Senhor, eu não vou poder me relacionar de forma tão profunda agora. Ou então a nossa cabeça nem chega aí neste lugar porque eu estou aqui fazendo algo para o Senhor. E a gente pode, isso é tão ruim, que a gente consegue fazer coisas para o Senhor sem estar com Ele. Nós conseguimos fazer coisas para o Senhor sem nos relacionarmos com Ele. E isso precisa estar sempre no nosso coração, de que o final não é o que mais importa, mas sim é aquilo que viveremos com o nosso Senhor. Amém. Isso precisa ter uma luz assim no nosso coração, e a gente precisa estar com o nosso espírito sensível para entender quando nós estamos indo por esse caminho. Irmãos, eu vivi isso essa semana. Essa semana que a gente estava aí fazendo as programações do Dia das Crianças e muitas coisas acontecendo na minha vida pessoal, na minha vida acadêmica, que por um momento eu me perdi. Eu me perdi e focava apenas no final. E não focava naquilo tudo que o Senhor queria me ensinar e trabalhar no meu coração. Na quinta-feira aconteceu um fato lá enquanto eu estava numa UPA atendendo que me trouxe novamente para mim e me lembrou de que o que mais importa não seria se no domingo a gente ia ter bolo de cenoura ou de chocolate, e se no domingo a gente ia ter 80, 83 crianças, e se o ônibus ia chegar às 4, 4h15. O importante não era isso, o importante era o que o Senhor queria viver conosco, com todos os voluntários, comigo. E graças a Deus, pela bondade e misericórdia dele, eu consegui retornar a mim e passar o restante da semana melhor. Mas o que eu quero compartilhar com você é isso. Nós precisamos ter um coração atento, porque é muito fácil a gente ir para esse lugar, a gente se perder, a gente deixar o nosso relacionamento em segundo plano, nosso relacionamento com o Senhor, nosso relacionamento com a igreja, com os irmãos em segundo plano, e por desculpas, como eu já falei, muito boas. A gente é muito bom em dar desculpas sobre isso, mas nós precisamos ter o foco no relacionamento com o Senhor, porque esse é o foco que Ele tem em nós. Ele olha para nós e é isso que Ele deseja. De novo, o Criador de todo o universo deseja se relacionar com nós, a sua criatura, de forma profunda e de forma completa. E agora eu quero, dentro disso, entrar em um segundo ponto, que de forma completa é também naquilo que não é bom. É também naquilo que é ruim, como a gente tem coisa ruim no nosso coração, como a gente tem coisa ruim dentro de nós. Mas o Senhor deseja olhar para isso, deseja trabalhar isso. O Senhor é aquele que pode nos limpar, como já dizia o famoso hino, o sabão lava o meu rostinho. O Senhor é aquele que pode me limpar, que pode limpar o meu coração, que pode me lavar por completo. Mas para isso a gente precisa apresentar esse lado feio para o Senhor. E Ele deseja esse lado feio. Ele deseja que a gente coloque sobre Ele as nossas iniquidades, os nossos anseios, as nossas fraquezas.
Ele deseja esse lado também. Ele é um Deus que nos quer por completo. Ele veio como um bebê, para que ele pudesse se relacionar com a sua criação de forma completa. E isso faz parte do completo. Aquilo que não é bom faz parte do completo. Porque ele é o único que pode nos lavar. Amém. Queridos, nós vimos então que quando o Senhor quis libertar um povo, ele enviou uma criança, Moisés. Quando ele quis tirar seu povo da iniquidade, ele utilizou novamente uma criança. E quando ele quis se relacionar com a sua criação, comigo e com você, de forma completa, ele nos enviou Jesus na forma de uma criança. Esse dia das crianças, ele é fundamental para que nós, como igreja, nos lembremos que delas é o reino dos céus, de que quando os discípulos tentaram afastar as crianças de Jesus, ele disse, deixe que elas venham a mim. E de que nós devemos ter o coração como de uma criança. Que nesse dia você possa se colocar diante do Senhor como essa criança, se apresentando por completo para Ele e pedindo que Ele, como o seu Pai amoroso, gentil e poderoso, venha e mais uma vez te transforme. Mais uma vez sare o nosso coração, mais uma vez tire aquilo que não é bom e coloque mais dele, coloque mais o seu Espírito Santo sobre nós. Quero pedir para você fechar o seu olho nesse momento.